Meninos, hoje aqui mais uma vez. Lembram que nós respondemos as questões do capítulo 5, tá bom? Hoje a gente vai estar iniciando o capítulo 6 com vocês. Eu vou passar esse vídeo com a explicação, tá certo? Aí vocês realizam a atividade de casa. Se a tia conseguir realizar alguma atividade com vocês em sala, a gente eu já adianto e a gente já pode debater, tá bom? Mas aí vocês ficam com a atividadezinha para casa para reforçar o conteúdo, tá ok? Lembrem-se que são duas atividades, tem a do livro e tem a do caderno, tá certo? Vamos lá começar. Bom, nós sabemos que as células elas vão realizar inúmeras funções. Dentre algumas funções, tem essa aqui no slide, que é respirar, digerir, sustentar-se. Também tem as funções de se locomover, de se reproduzir, e nisso elas vão desempenhar diversas funções, tá bom? Dentre as células vão existir também os organoides, que são chamados de pequenos órgãos. Nós iremos ver todos esses órgãos. Vamos ver algumas características e principalmente as suas funções, tá certo? Esses órgãos, eles vão, como tem até aqui no slide, eles vão trabalhar com coordenadas para que as células elas realizem as suas atividades vitais, que são atividades importantes, tá ok? Bom, vamos começar a falar agora sobre o citoplasma, tá certo? No capítulo passado, nós falamos sobre tudo que engloba a membrana plasmática. Nesse capítulo, nós iremos falar sobre o citoplasma e sobre o núcleo, tá certo? Professora, o citoplasma, como vocês podem estar vendo aqui, ele vai ser a porção mais volumosa da célula. Ele vai ficar entre a membrana plasmática e entre o núcleo. Nos seres procariontes, como nós vimos nos capítulos anteriores, por eles não possuírem um núcleo delimitado, o citoplasma vai ser todo o conteúdo, vai ser tudo aquilo que tem no interior da membrana plasmática, tá certo? Professora, como é que ocorre a composição do citoplasma? Como é que ele é composto? Ele é composto de hialoplasma e também dos organoides, que são as estruturas que nós iremos comentar. Professora, esse hialoplasma, ele também pode ser conhecido como citosol, e ele vai ser um líquido viscoso, que parece um gel que a gente utiliza para o cabelo. E ele vai ser formado tanto por íons e por algumas moléculas orgânicas que são dissolvidas em água, tá certo? Dentre essas moléculas orgânicas estão as fibras de proteínas, que vão dar fórmula à célula. E também elas podem contribuir para o movimento e o transporte de algumas substâncias ali no seu interior. Esse conjunto de fibras, ele vai ser chamado de citoesqueleto. E vai ser basicamente como o nosso esqueleto, o esqueleto do corpo humano. Ele vai dar sustentação e forma às células, tá certo? E já os organoides, eles vão funcionar como se fossem pequenos órgãos, como a tia falou no comecinho do vídeo. E cada um vai ter uma função específica, tá ok? A tia escolheu uma questãozinha que está na página 88, a primeira questão, para a gente estar resolvendo aqui só para lembrar, tá certo? Sobre a membrana, o núcleo e sobre o citoplasma, tá certo? Como vocês podem estar vendo aqui, eu tenho o número 2, a membrana plasmática. Eu tenho o número 1, o núcleo, e eu tenho o número 2, o número 3, eu tenho o citoplasma. E no caso ele quer saber a função de cada um. Nós sabemos que no 2, na membrana plasmática, ela vai realizar a entrada e a saída de substâncias, não é? Nós comentamos sobre isso. No número 1, ele vai ordenar, ele vai ser a central das funções da célula. E o número 3, o citoplasma, ele vai armazenar os organoides. Então, o item correto vai ser o item B de bola, que foi até o que a tia comentou. Número 1, o núcleo, ele vai controlar as atividades celulares. O número 2, seleciona quem entra e quem sai da célula, no caso a membrana plasmática. E já no número 3, ele vai armazenar as organelas, que nós iremos ver ao decorrer da aula, tá bom?
Bom, agora nós iremos falar sobre o primeiro organoide citoplasmático, que tem o nome de retículo endoplasmático, tá bem? Que vocês podem estar vendo aqui na figura ao lado. Professor, o que é que vai ser o retículo endoplasmático? Ele vai ser um sistema de tubos e bolsas que são achatadas, interligados, formando uma rede de canais. Professora, qual é que vai ser a sua principal função? Ele vai distribuir substâncias no interior da célula. E ele pode ocorrer de duas formas: o granuloso e o não granuloso. Qual vai ser como é que vai ocorrer cada um no caso? No granuloso, ele possui os chamados ribossomos na sua superfície. Já o não granuloso, ele não possui ribossomos. Mas, professora, qual é a função de cada um? No granuloso, a sua principal função vai ser a produção de proteínas, que elas vão ser secretadas para fora da célula e vão desempenhar uma função específica. Já no não granuloso, ele vai sintetizar hormônios sexuais, como é no caso do estrógeno e no caso da testosterona. E ele também pode desintoxicar o organismo, modificando as substâncias tóxicas, como é o caso do álcool, para que elas possam ser eliminadas, tá certo? Vamos lá, próximo organoide é chamado de complexo golgiense. Ele vai ser um organoide que é formado por conjuntos de pequenos sacos achatados que são interligados e vão ser envolvidos no processo de secreção celular, como vocês podem estar vendo aqui na figura. Mas, professora, como é que vai ser esse processo? Ele vai ter início com o armazenamento de substâncias, como as proteínas, por exemplo, que elas foram produzidas no retículo endoplasmático granuloso, que nós acabamos de comentar. Depois vão surgir pequenos pacotes, ou as chamadas vesículas, que vão exportar essas substâncias que são produzidas para o meio extracelular. No caso, elas são produzidas e elas vão para o meio extracelular, no caso, para fora da célula. E como vocês podem estar vendo aqui, o complexo Golgi também é responsável pela formação dos lisossomos, que nós iremos comentar também. Bom, falando agora um pouquinho sobre os lisossomos. Professor, os lisossomos, eles vão ser estruturas arredondadas, que são repletas de enzimas com capacidade de realizar digestão intracelular. Quando eu falo de digestão intracelular, vai ocorrer a degradação, no caso, a quebra de moléculas de matéria originada do meio exterior. E esse organoide também é fundamental nos processos de fagocitose e de pinocitose, que no caso ocorre a captura e a digestão de partículas sólidas líquidas, que nós comentamos no capítulo anterior, tá certo? Falando agora um pouquinho sobre sobre os peroxossomos. No caso, eles são pequenas vesículas encontradas no citoplasma de células animais e células vegetais, como vocês podem estar vendo aqui. Dentro dessas vesículas existem enzimas que vão permitir a reação do oxigênio com moléculas orgânicas e vão formar produtos como a água oxigenada, que no caso tem a fórmula de H2O2. Como essa água oxigenada ela é tóxica ao nosso organismo, para acelerar o seu processo de degradação, existe nos peroxossomos uma enzima chamada de catalase. Essa enzima ela vai transformar as moléculas de água oxigenada em água e oxigênio, como vocês podem estar vendo aqui nessa reação química, tá ok? Bom, falando sobre o próximo organoide, nós iremos falar sobre as mitocôndrias, tá certo? Professora, vai ser um organoide com formato de bastonete, como vocês podem estar vendo aqui na foto. Vai ser responsável pela produção de energia dentro da célula, que no caso é um processo denominado de respiração celular. É como se ela fosse o motor das células, que vai gerar energia que vai ser responsável para as suas atividades vitais. A respiração celular vai consistir na reação de oxigênio com as partículas de alimento e vai converter em gás carbônico e água e, consequentemente, vai liberar energia, tá certo? Professora, e os ribossomos? Os ribossomos, como vocês podem estar vendo aqui, eles estão presentes em todos os tipos de células.
e eles são visíveis somente em microscópio eletrônico. Professora, e a função dos ribossomos? Ele é a sede da síntese, no caso de fabricação de proteínas, por meio da união de aminoácidos. Eles também podem ser encontrados no citoplasma, ligados ao retículo endoplasmático rugoso, ou até mesmo dentro das mitocôndrias, tá certo? Vamos lá continuar, né? Falando agora sobre os centríolos. Eles vão ser organoides formados por tubos cilíndricos de proteínas, como vocês podem estar vendo aqui, arranjados em 9 grupos. Eles vão ser importantes no processo de divisão celular e ainda também vão ser responsáveis pela origem de filamentos móveis, como os cílios e os flagelos, que são fundamentais para que os gametas masculinos ou alguns tipos de organismos unicelulares, como as bactérias e os protozoários, eles possam se deslocar, tá certo? Em relação aos cloroplastos, eles vão ocorrer em células vegetais e em algumas algas, tá certo? Os cloroplastos, a função desses organoides vai ser realizar a fotossíntese, que é um processo de produção de alimentos com a utilização da luz, e a produção de energia, que a gente já vê, já faz um tempinho a questão da fotossíntese. E como vocês podem estar vendo aqui, a cor verde dos vegetais ela é caracterizada por um pigmento encontrado nos cloroplastos, que nós conhecemos como clorofila, tá certo? Que tem a pigmentação verde. Bom, para terminar, vamos falar sobre o último organoide, conhecido como vacúolo, tá certo? São organoides originados a partir do retículo endoplasmático ou do complexo Golgiense. E eles podem ser classificados de 3 formas, tá certo? De 3 tipos. Tem os vacúolos digestivos, vacúolos contráteis ou pulsáteis e os vacúolos de armazenamento. Professora, os digestivos, eles estão presentes em células especializadas em realizar fagocitose, tá certo? Os contráteis, eles são responsáveis pelo equilíbrio hídrico celular e eles são típicos em algumas espécies de protozoários. Já os de armazenamento, eles reservam vários tipos de substâncias, tanto com função nutritiva quanto de defesa, e eles podem ser encontrados principalmente em células vegetais, tá bom? Eu sei que são muitos organoides, são muitas informações, mas nós iremos nos adaptando, vamos fixando o conteúdo com a realização de questões, tá bom? Então vamos lá.